Eu pinto. Fisiologicamente é porque eu tenho nervoso nos dedos. Eu vivo com as mãos, escrevo poesia e tenho nervoso. Eu escrevo assim, ó. Eu faço assim, a caneta aqui, meu polegar mexe. Não sei porquê, agora em H, mexe assim. E eu tô sem parar, não consigo parar com as mãos. Eu tinha 12 anos de idade, a professora disse que ia dar 10 para o melhor trabalho. E deu para mim. Mas aí passaram os anos e quando eu era adolescente eu comecei a copiar caras de capa de disco, Ray Charles naquela época, e Nat King Cole, sabe? Comecei a copiar a cara deles com carvão preto que a minha mãe trouxe da França. Eu entalhava madeira, eu fazia bonequinhos na madeira. Aí aquilo ali eu via as pessoas pintar, achava tão bonito, aí misturava as tintas, não dava certo o jeito que eu pintava. Mas eu fui me esforçando, fazia pincel de capim. No ensino fundamental, a minha professora me dava noções de arte, como dava para os alunos todos, aqueles riscos, né? Dar uma forma, dar um colorido. Mas também, paralelamente a isso, meu pai pintava umas coisas lá com tinta a óleo, vai lá, virava lá, jogava para cá os líquidos, parece que estava escorrendo com uma borra. Aí eu achava aquilo maneiro, mas não sabia o que era. Eu tentava fazer, não conseguia. São muitos artistas, eu tenho primos, tios, todos artistas. E eu nasci assim, né, com muita facilidade para o desenho. Né, desde criança, desde muito nova. Zé, por que você faz pintura? Porque eu não tenho o que fazer. E tá errado, tá errado? E eu fiz certo. Então acertei. Quantos pontos para mim? Você faz pintura porque não tem nada para fazer? Fazer o quê, né? Se os caras me alugam, ficam me enchendo de remédio, eu faço pintura porque eu tenho que fazer. Aí os caras chamam de arte. Tu tem que fazer. Vai pintar. Porque a gessatura, a loucura no ouvido dos caras, aí os caras... esse cara tá enchendo o saco, vai pintar. A minha vida parecia que eu não valia nada. Mas no momento que eu começava a pintar e desenhar, falei, tá legal, tô doente demais, minha vida não vale nada. Mas eu escrevi, eu pintei, eu desenhei, eu descobri o meu valor no momento que eu terminei o meu trabalho de pintura ou desenho. Eu gosto de pintar. A maioria dos meus trabalhos que eu faço, eu não copio. Tudo meu é mão livre, eu não copio nem nada. Eu mesmo faço o que eu quero na tela, para ver o que é que vai sair da tela. Eu já pintava, devia ter o quê? Uns 14, 16, 17 anos, por aí. Foi a minha primeira tela que eu pintei. Era um projeto que eu fazia na escola. Aí depois, em 84, eu comecei a ter aulas com o Wagner Dotto, que já é falecido. Que eu fiz esse quadrinho aqui, ó. Que é o meu primeiro, que é um óleo, Jardim do Éden. O nome dele é Jardim do Éden. Mas eu nunca usei o curso como arte, entendeu? Eu pintava o que ele mandava. Você pinta isso, você vai pintar aquilo, entendeu? Aí quando eu acabava de desenhar, eu botava todo mundo de cabelo em pé. Quando eu vim para cá para a colônia, eu já sabia pintar. Eu comecei a pintar telas, papel, esse papel de pão e papel ofício com tinta, mas com os dedos. Depois foi com a esponja de lavar a louça. Ele estudava, assim, a gente vê no trabalho dele, assim, um estudo das cores, de que cor que ele vai combinar com que outra cor, embora às vezes essa questão de cor fosse uma questão, às vezes nem sempre a gente tinha tintas de todas as cores, mas ele estudava e nessa série que ele fazia, a gente via que ele ia fazendo esboços até fazer um trabalho que ele dava como trabalho final. Eu fui estimulando a ela conhecer outros artistas. Então passei livros de arte, ela adorou a arte surrealista e ela se identificou com isso. Depois eu fui pegando uma tática de colocar uma tinta de uma cor por baixo, a outra por cima daquela para procurar uma sombra, e foi dando certo. O bom do artista
é ele descobrir as coisas do nada, certo? Essas coisas têm um valor imenso. Uma coisa dela. Se eu chegasse e mostrasse ao Pollock, se estivesse lá nos Estados Unidos naquela época assim, é que ele inventou um troço que ficou um pouco mais original, um pouco mais diferente. É que ele usava pigmentos, né, de matérias diferentes, com velocidade de absorção diferente e também separação. Matérias que se separam e se fundem em velocidade diferente. E podia ser, ele não pintava com a tinta, era óleo de carro queimado, açúcar, aguache, tudo virava esse pigmento. Aí é que chama expressionismo figurativo, né? E o meu trabalho, a influência mais forte é o Picasso, entende? Picasso é fundamental. O meu trabalho todo gera dos desenhos que eu vi do Picasso. Então é direto. Se eu não tivesse visto os desenhos de Picasso, os meus desenhos não existiriam. Pelo menos como eles existem hoje. Ele iniciou aqui a coisa muito próxima do abstracionismo americano, de pegar uma tela, colocar no chão e sacudir os pigmentos, né, e tal. Ele fazia com extrema maestria isso e criatividade. A distância com que eu colocava, a aproximação, os tons, tudinho, ele fazia um misto do acaso e da certeza e da exatidão. Era bem balanceado nele. A Zenilda, ela fazia desenhos de um jeito muito interessante também. Ela fazia figuras, homens ou mulheres, e depois ela vestia. E a escrita entrava, porque a Zenilda tinha um pouco de dificuldade no falar. E aí, quando a gente não a entendia, o que ela queria falar muito, ela começava a escrever. Ou quando ela não era suficiente o que ela desenhava, ela precisava, aquilo vinha num jorro, assim.